Olá, pessoal. Meu nome é Elisiane Guerin. Eu estou de volta nessa quarta-feira, 2 de agosto, com vocês aqui no Previdência Hoje em 10 minutos, para trazer aí as atualizações e notícias mais importantes do mundo previdenciário. Hoje eu vou falar com vocês sobre como está a situação dos processos de revisão da vida toda e também vou falar sobre uma notícia aí da turma recursal de Santa Catarina, onde foi determinado o pagamento de auxílio-doença para uma dona de casa por trabalho doméstico. Antes de começar a falar sobre esses assuntos, não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube da Rede Previdência, deixar o seu like se você gostar desse vídeo, deixar suas dúvidas, seus comentários aqui abaixo, ou também pelas redes sociais, @Rede Previdência ou @Lisiane Guerin, que é o meu Instagram, e a gente vai ter muito prazer de responder a todos. Vamos de notícia, então. Eu vou falar inicialmente sobre o processo de revisão da vida toda. Já está circulando, já faz alguns dias, não é de hoje essa notícia, já está circulando a notícia de que os processos de revisão da vida toda estão suspensos. Não é novidade, mas para quem não acompanhou ainda, não está sabendo, vou falar um pouquinho sobre esse assunto para vocês. O que aconteceu, gente? O STF, então, determinou a suspensão de todos os processos que estão em instâncias inferiores, que sejam suspensos até decisão dos embargos de declaração feitos pelo INSS. O que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão por um pedido feito aí pela Advocacia Geral da União, a AGU, que foi feito em início de fevereiro. Essa solicitação do INSS, o INSS traz as seguintes razões para pedir essa suspensão. Ele fala que o INSS atualmente está com uma fila de requerimento de benefícios com cerca de 5 milhões de segurados com atendimentos pendentes e que, ao analisar aí a revisão da vida toda, isso provocaria um contingenciamento ainda maior na fila de solicitações, ou seja, com os novos pedidos de revisão da vida toda, o INSS justifica que a fila dos outros pedidos ficaria ainda pior. E além disso, ele fala que o sistema da Previdência Social, ele não permite uma simulação de RMI, renda mensal inicial, ou seja, o valor do benefício que vai ser, né, do segurado, que o segurado vai ter direito a receber, com a alteração, né, se essa análise da revisão da vida toda for positiva e for vantajosa, ele tiver um aumento de valor, que o sistema não consegue fazer essa simulação, considerando que são valores de contribuições anteriores a julho de 94. Inclusive, a gente teve a mudança da moeda, né, o Plano Real aí de 1994. Então, ele não tem como calcular a revisão da vida toda, e isso teria que ser feito um investimento muito grande para atualização dos sistemas para fazer esse cálculo. Além disso, ele fala que vários juízes, né, desses processos que já estão em trâmite, vários juízes têm concedido a tutela antecipada, determinando a revisão e inclusive, a implantação imediata da revisão com uma nova renda mensal, nos casos, né, que foram positivos, que o cálculo está ok, e que teria um aumento na renda mensal do aposentado, enfim, do beneficiário do INSS, e que, se não for feito, terá uma multa diária, e que isso apresentaria um risco para o INSS e os servidores. Essa, então, foi a justificativa. Quem ainda não acompanhou, já está sendo bastante veiculado nas redes sociais, falando sobre a suspensão dos processos de revisão da vida toda. A situação é essas são as justificativas do INSS e a previsão para a análise dos embargos de declaração, né? A sessão virtual do plenário será nos dias de 11 a 21 de agosto de 2023. Então, esperamos que aí está próximo, né? Hoje já é dia 2, então de 11 a 21 de agosto, talvez a gente já tenha aí mais alguma novidade, e tendo mais alguma novidade, a gente traz para vocês aqui na Rede Previdência.
A segunda notícia que eu queria comentar é de um julgamento bem interessante, que é de uma mulher que fez um pedido de auxílio-doença e ela é dona de casa, falando que ela estava incapaz de realizar o seu trabalho doméstico na sua casa. Então, a Justiça Federal de Santa Catarina decidiu que essa dona de casa, detalhe, ela tem 47 anos, que ela tem sim o direito a receber o auxílio-doença por comprovar que não tem condições de exercer o seu trabalho doméstico. O que aconteceu é que ela havia feito vários pedidos no INSS e o INSS negou, dizendo que ela tinha capacidade de exercer, né, as funções de casa, como dona de casa, e aí ela recorreu dessa decisão. Essa decisão, então, na segunda turma recursal de Santa Catarina, ela ficou de 2-1 e ela decidiu que ela tem que prevalecer o entendimento de que a atividade de cuidar da própria casa não é diferente das exercidas pelos demais trabalhadores domésticos protegidos pela Previdência Social. Então, a gente fala aí que ela exerce um trabalho de doméstica sendo empregada registrada e que na casa dela o trabalho é o mesmo, como de fato é. Essa trabalhadora, ela contribuiu, só para passar os detalhes, ela contribuiu como facultativa desde outubro de 2014 e em agosto de 2021 ela apresentou problema de coluna lombar com lombociatalgia por hérnia discal e com sinais de radiculopatia e apresentou aí os atestados médicos comprovando essa enfermidade dela. O que aconteceu na votação, que teve uma divergência, a divergência foi aberta pelo juiz federal Jairo Gilberto Scheffer, que defendeu, é interessante falar dessa parte, ele defendeu a aplicação do protocolo de perspectiva de gênero do CNJ. E foi seguido, então, pela juíza federal Gabriela Pietti Serafim. Segundo o CNJ, o protocolo que eu mencionei orienta os magistrados para julgamento de casos envolvendo mulheres. O objetivo é evitar avaliações baseadas em estereótipos e preconceitos existentes na sociedade. E eu achei interessante trazer para vocês o que ele fala nesse julgamento. Ele fala o seguinte: apesar da conclusão pericial no laudo complementar, compreendo que o exercício de funções de dona de casa não se limita a atribuições leves e de menor comprometimento físico. Ainda que a trabalhadora nessa circunstância tenha maior flexibilidade e liberdade para gerenciar o tempo e organizar suas tarefas, é certo que seu exercício exige plena capacidade de trabalho, à igualdade daquela presente no exercício das demais funções similares protegidas pela Seguridade Social, empregado doméstico, que é o que eu havia comentado. Não sendo legítima a desqualificação baseada em estereótipos de gênero, os quais vulneram os direitos fundamentais como um todo. Ou seja, muito bem feita essa avaliação, a meu ver, né? Porque, de fato, né, a atividade laboral que ela exerce na sua própria casa, de limpeza e etc., é a mesma que ela exerce aí, sendo empregada doméstica, sendo registrada, enfim. Então, foi decidido aí pela segunda turma recursal do estado de Santa Catarina. É isso, gente. Obrigada a todos que continuam acompanhando a Rede Previdência. Vou ficando por aqui e semana que vem eu tô de volta com vocês. Um grande abraço.